O último tópico do conteúdo de hoje é a conservação da carga elétrica. E esse princípio da conservação da carga elétrica, ele não é diferente do princípio da conservação de energia, aquele tópico ao qual eu pedi vocês para pesquisar em particular na primeira aula presencial nossa. Então, a conservação da carga elétrica, na verdade, afirma para nós que a soma algébrica das cargas antes e depois de um processo de transferência deve ser a mesma. Assim, podemos dizer que a carga elétrica não pode ser criada nem destruída, somente transferidas entre os corpos. De que modo podemos entender isso? Podemos, de modo bem simples, pela essa escrita: a soma das cargas será sempre constante. Quando eu estou dizendo a soma das cargas, é quando as cargas passam por algum tipo de eletrização. Nós temos bem conhecido eletrização por atrito, por indução e por contato. Vamos falar no próximo capítulo sobre esses três tipos. Mas aqui, por exemplo, imagine o processo de eletrização por atrito, que é aquele de ficar friccionando uma caneta no cabelo, um papel na pele, alguma coisa assim. Inicialmente, os corpos friccionados estão neutros, ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons e de prótons. Nêutrons, o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Após o atrito, um dos corpos vai ceder elétrons e torna-se positivo. Lembra? Cedeu elétron, está com falta de elétron, então esse corpo fica positivo. O outro recebe os elétrons, tornando-se negativamente eletrizado. Pelo princípio da conservação da carga elétrica, podemos dizer que o número de elétrons em excesso em um dos corpos é exatamente igual ao número de prótons em excesso no outro. Houve apenas uma transferência. A mesma observação pode ser feita tanto para contato como para indução. E essa ilustração aqui também é para dar conta desse tipo de conceito. Porque o princípio da conservação das cargas elétricas pressupõe que, dados dois ou mais corpos, nesse caso vou usar dois apenas para ficar mais didático, dado um corpo A e um corpo B, a qual o corpo A tem a sua carga, o corpo B tem a sua carga. Note que eu não estou falando se é positivo, se é negativo, não. Ambos os corpos possuem as suas cargas. A partir do momento que eles entraram em contato, ou por indução, ou fizeram atrito um com o outro, depois desse momento, as cargas permanecem as mesmas no sistema isolado. Agora, podemos admitir que houve uma transferência de A para B, de B para A, houve uma relação, uma troca de cargas aqui, mas ela não foi destruída e não foi criada. Houve apenas uma transferência. De modo geral, podemos dizer que a quantidade de carga do corpo A mais a quantidade de carga do corpo B, antes do sistema entrar em contato, vai ser igual à quantidade de carga do corpo A mais a quantidade do corpo B depois do sistema entrar em contato. O que podemos dizer nisso? Num sistema eletricamente isolado, as somas algébricas das cargas elétricas permanecem sempre constantes. E eu vou ratificar isso daqui e deixar bem claro. Sempre constante as somas algébricas das cargas elétricas.